Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Maxwell, trazendo mais uma videoaula para vocês, agora falando um pouco mais sobre qualidade de energia. E hoje a gente vai falar sobre indicadores de distorção harmônica, né? E o porquê esses indicadores são tão importantes para nós. Aqui temos uma exemplificação do nosso problema, onde temos uma forma de onda, essa forma de onda toda distorcida, né? Essa forma de onda distorcida. Inicialmente fizemos essa forma de onda em 60 Hz, porém com algumas distorções. Essas distorções causadas por acionamento de máquinas elétricas, acionamento de outros dispositivos que porventura distorcem uma forma de onda senoidal. Tirando o nosso espectro harmônico, nós podemos verificar que essa forma de onda contém outras frequências, né? Há uma fundamental a 60 Hz, terceira ordem, no caso 3 vezes a frequência fundamental, no caso 180, quinta harmônica, sétima, nona e 11ª. Então, todas essas são as representações. Então, essa é a representação harmônica pelo espectro, né, que vai me definir quais as frequências estão presentes nessa forma de onda senoidal. Percebam que aqui eu consigo verificar quais as frequências eu tenho nesta forma de onda, o que não é possível só olhando por essa medição. Aqui nós vamos representar as distorções harmônicas. Essas distorções harmônicas são os efeitos causados na forma de onda, de tensão ou de corrente, com relação à forma de onda senoidal, né, da frequência fundamental. Então, sempre a frequência fundamental é aquela frequência de operação do meu circuito ou da minha rede elétrica. Então, nesse caso, nós podemos colocar uma frequência fundamental a 60 Hz, que é a frequência elétrica, por exemplo, do nosso sistema nacional, tá ok? Então, todas as frequências múltiplas da minha fundamental é o que eu vou chamar de frequência harmônica. Então, por exemplo, sempre considerando múltiplos inteiros. Então, por exemplo, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Costuma-se verificar harmônicas de segundo até 45ª ordem, 50ª ordem. Isso vai depender da sua aplicação e do que você precisa verificar, não? Tá ok? Continuando, nós temos o que nós vamos chamar de taxa de distorção harmônica total, né? O que nós vamos chamar de TDAH, eu posso verificar tanto para a tensão quanto para a corrente. A forma de equação ela é a mesma, só modificamos aqui o módulo para a tensão e o módulo para a corrente, né? Então, no caso, aqui é a somatória de todos os módulos de frequências múltiplas da fundamental, tirando a fundamental, né? Tiro a raiz quadrada disso, dividido pela minha frequência fundamental. Então, por isso que eu estou dizendo que essa medição é um grau de distorção de forma de onda com relação à senoide pura. Então, eu peguei todos os valores múltiplos da minha fundamental, fiz a somatória ao quadrado, né? E dividi, tirei a raiz e dividi em relação à minha senoide pura. Pois bem, isso tanto para a tensão quanto para a corrente é a mesma relação. Nós podemos tirar dessas equações aqui o valor RMS também. Nós tínhamos feito em outras aulas uma forma um pouco diferente, mas eu posso também tirar o meu valor RMS por essa equação. O valor RMS ao quadrado da minha frequência fundamental ao quadrado vezes 1 mais o meu TDAH ao quadrado. Se eu tirar tudo isso à raiz, eu tenho o meu valor RMS da minha forma de onda. Isso é válido tanto para a corrente quanto para a tensão. No caso, pessoal, essa tensão VRMS,1 é o mesmo valor de V1, tá ok? Visto que V1 é o valor eficaz
com relação à frequência fundamental e esse cara também com relação à frequência fundamental. Então considere que esse VRMS,1 é mesmo que V1. O mesmo para a corrente. Corrente RMS de 1 é a mesma coisa de I1. Ainda nós podemos verificar a taxa de distorção harmônica em função dos seus limites. Esses limites estabelecidos por algumas normas, ok? Então essas normas nós podemos falar sobre a IEC, nós podemos dizer da I3E519 e o PRODIST. Ressalto atenção especial para o PRODIST, porque o PRODIST é os procedimentos de distribuição, né? Então, toda a instalação elétrica no Brasil, ela deve seguir esse padrão. Então, a ANEEL, ela, através dos seus procedimentos de distribuição, estipula que para instalações com menos de 1 kV, nós não podemos ter uma taxa de distorção harmônica maior do que 10%. E conforme você tem uma tensão maior, né, então aqui de 1 kV até 13,8 nós diminuímos para 8%, e de 13,8 até 69 kV nós diminuímos para 6%. Podem perceber que os limites relacionados à baixa tensão e média tensão, eles são um pouco maiores do que estipulado em normas europeias e normas americanas, tá certo? Porém, aqui no Brasil não se cobra valores de multa com relação à qualidade de energia. Ressalto aqui que esses aqui são limites sugeridos, ok? Sugeridos. Agora, para alta tensão, né, então maior do que 69 kV, nós temos um limite do PRODIST de 3%, que é o mesmo da IEC 6100036, mas só que ainda assim um pouco maior do que da I3E519, que está em 2,5%. Percebemos, pessoal, que conforme eu vou aumentando a nossa tensão, o limite com relação às distorções harmônicas, elas tendem a diminuir, né? Elas tendem a diminuir. Então, se eu estou colocando uma tensão elevada, como consequência, eu também posso ter uma carga elevada. Então, quanto maior a carga e maior a distorção, possivelmente seria um prejuízo maior para o nosso sistema. Então, por isso que esses limites eles tendem a decrescer conforme ao aumento da tensão elétrica de operação do meu sistema. Aqui, pessoal, algumas recomendações quando nós formos verificar a taxa de distorção harmônica de uma medição, né? Então, assim, toda verificação ela deve ser feita de uma forma cuidadosa. Por quê? Porque nem sempre quando você tem um TDAH alto, quer dizer que a instalação tem um grande harmônico. Por quê? Porque no caso os inversores de frequência, eles podem apresentar altas taxas de TDAH com relação à corrente de entrada quando operando em cargas leves, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um inversor de frequência, né, abastecendo uma máquina. Essa máquina ela está com uma carga leve, né, ela não está na sua carga nominal. E nesse caso, se a carga não está bem dimensionada ou ela não está operando da forma como deveria, eu posso ter aí uma TDAH com relação à corrente muito elevada, né? Então não necessariamente é preocupante para a instalação, porque se eu não tenho uma carga muito elevada, isso quer dizer que apesar do meu TDAH ser alto, a minha corrente ela é baixa, né? Então, o que não necessariamente seria preocupante para a nossa instalação. Então, nesses casos, sempre é recomendável, além de você verificar o TDAH, a gente verificar a taxa de distorção de demanda, o TDD, né? Esse TDD ele é estipulado lá no I310 Standard
519. No PRODIST não faz nenhuma menção sobre o TDD, tá, pessoal? Então, assim, essa é uma verificação adicional. A TDD ela vai ser expressa por uma média percentual, né, da demanda máxima da corrente fundamental IL, né, que é essa corrente aqui, possibilitando avaliar o nível de distorção de corrente com base à capacidade máxima da instalação. Então, nós verificamos, além do nosso TDAH, nós fazemos uma menção com relação à demanda. Então, ao invés de ser a corrente fundamental na medição, nós fazemos com relação à demanda, né? Visto que a gente pode estar isolando esses dois termos aqui também, né? Então, no caso, essa corrente L, nós temos duas formas de fazê-la. Ou a gente pode calcular ou estimar, né? Pela corrente nominal do trafo, onde eu estou fazendo a medição, ou pela capacidade de condução de corrente da minha instalação, né? Então, eu posso calcular ou estimar essa corrente IL de uma forma bem tranquila, tá, pessoal? Não preciso fazer uma medição, já que eu vou fazer uma média percentual da demanda. Então, por isso, fazer em relação ao que é nominal e a uma capacidade de condução de corrente daquela instalação. Também eu posso estar avaliando a minha distorção harmônica individual, né? Então, essa, segundo o ANEEL, ela define o seguinte: a DHI é a grandeza que expressa o nível individual de uma das componentes. Então, por exemplo, quando ele fala uma das componentes, então eu estou falando da componente de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim por diante, que totalizam o espectro de frequência, ou seja, esse total do espectro de frequência seria o total de frequências que eu estou medindo ou que foram verificadas em uma determinada forma de onda, né? Olha lá, espectro de frequências de um sinal distorcido, normalmente referenciadas ao valor da componente fundamental. Então aqui continuamos o C1 com uma componente fundamental e aqui o C, componente harmônica, né? Então, por exemplo, eu pegaria a componente harmônica de terceira ordem, dividiria pela componente fundamental, né? Vezes 100%, eu tenho aqui a minha distorção harmônica individual de terceira ordem, né? Em porcentagem. Essa verificação ela é interessante, pessoal, para saber se eu preciso, para uma determinada frequência harmônica, se eu preciso fazer algum tipo de correção, seja ela pela colocação de um filtro, seja ela redimensionando uma carga, redimensionando um circuito, entre outras possibilidades, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela que também ela é tirada lá do I3E 519, já que no PRODIST nós não temos, com relação à corrente, essa distorção harmônica individual, tá? No caso, aqui nessa tabela, nós temos o seguinte: quando eu falo ICC, eu estou dizendo que é a corrente de curto-circuito. Então, é como se fosse, se eu der um curto-circuito na carga, eu tenho lá a minha geração, tenho a minha transmissão, dou um curto-circuito da carga, eu tenho a capacidade de curto-circuito daquele sistema, dividido pelo meu I0. Nesse caso, o I0 aqui, ela é referenciada como a componente fundamental. Eu coloquei I0, pessoal, aqui porque na norma I3E 519, ela faz menção por I0, tá ok? E não por I1. Ele começa a componente fundamental em 0 e não em 1. Tá? Então aqui, a corrente de curto-circuito dividido pela minha corrente fundamental, se for menor do que 20 essa relação, aí eu tenho aqui menor que 11ª harmônica. Então aqui esse 4 seria 4%. De 11ª harmônica até 17ª, 2%. E assim por diante. Nesse caso aqui, no final da tabela, eu tenho o TDD, né, que é a taxa de distorção de demanda. Então veja que eu tenho 5%, se a relação for entre 20 e 50, 8%, e assim sucessivamente. Perceba que quanto maior a relação da corrente de curto-circuito pela corrente
nominal do meu circuito, da minha corrente fundamental, eu tenho uma carga mais leve, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma corrente muito maior, uma corrente de curto-circuito muito maior do que a minha corrente de carga, quer dizer que essa carga ela não é tão elevada assim. Então, quanto maior for essa relação, maior tende a ser a porcentagem admitida para a distorção harmônica individual. Então, nesse caso, na norma I3E519, ela divide em sistemas de distribuição 69 kV. Tá? Então, por exemplo, numa instalação residencial, numa instalação comercial, verificaríamos qual que é a relação de curto-circuito com a corrente fundamental, e aí a gente poderia adotar esses termos para verificar se a minha distorção está dentro dos limites, sim ou não. Lembrando, pessoal, que essas aqui são práticas para não ter problemas com relação ao meu sistema, né? Seja ele por aquecimento, seja ele por um mau funcionamento, seja ele por disparos indevidos, entre outros. Continuando essa mesma tabela, ela faz a mesma relação aqui da corrente curto-circuito pela fundamental, só que agora em sistemas de subtransmissão, também todos os valores dados em porcentagem, tá? E por fim, sistemas de alta tensão, e aí que eu destaco que ele também fala sobre sistemas de geração e cogeração isolados. Isso aqui é muito interessante porque quando eu falo de sistemas de geração, eu também posso estar fazendo essa medição para sistemas fotovoltaicos, né? Grandes usinas fotovoltaicas aí. Eu preciso de estar sempre acompanhando essas taxas de distorções harmônicas, visto que quando eu coloco os inversores na minha rede elétrica, eu posso estar gerando sim harmônicos, né? Então daí a importância de nesses sistemas você adotar aí inversores que tenham as taxas de distorções harmônicas dentro das previstas, né? Então para esses sistemas, pessoal, a gente coloca inversores que já estão estipulados pela ANEEL, né, através do selo Procel, que é o selo que vai dizer as boas práticas também para esse tipo de situação. Bom, nós não tínhamos falado nada sobre potência com harmônicos, né? Então a potência elétrica, ela se modifica, as relações elas podem ser divididas agora em uma parte fundamental e uma parte harmônica, que eu estou chamando de P1 mais um pH. Esse P1 aqui é relacionado à parte fundamental e pH é com relação à parte harmônica, ok? Isso tanto para potência ativa quanto para potência reativa, as relações são iguais. Bom, como que ficaria a minha potência fundamental? A minha potência fundamental ficaria a mesma relação com a tensão, corrente, todas elas eficazes, vezes o cosseno de θ. E esse cosseno de θ seria a defasagem angular medida, né? Então, por exemplo, numa medição eu posso estar verificando qual que é esse θ. Então seria a relação de θv menos θi para a forma de onda fundamental, somente a forma de onda fundamental, né? Então, por exemplo, lá V1 e I1. Né? Então aqui a gente tem os valores eficazes de 1 e de corrente também a mesma coisa. Como eu tinha dito, esse VRMS1 é o mesmo que eu ter V1 ou I1 aqui para o caso. E a potência harmônica é a somatória de todas as tensões individuais da frequência N para todas. Então, por exemplo, V2 vezes I2 mais V3 vezes I3 e assim por diante, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou verificar todas as harmônicas e vou fazer uma multiplicação entre elas, tá? O mesmo eu vou considerar para a minha potência num sistema com potência reativa, né? As mesmas relações, só que agora, ao invés de tensão vezes corrente vezes cosseno, a gente vai utilizar vezes seno, como que é já conhecido por nós, né? Então, potência ativa V vezes I vezes cosseno de θ e potência reativa V vezes I vezes seno de θ.
Nesse caso aqui, nós estamos considerando uma instalação monofásica, tá, pessoal? Ou que esses valores fossem medidos por fase. Quando eu estou falando de potência com harmônicos, logo eu também vou modificar aquilo que eu chamo de potência aparente. Veja que nós modificamos todo o nosso triângulo de potência e aparece aqui, ó, em vermelho um novo fasor, né? Esse fasor a gente vai chamar de potência de distorção, né? Ou também não fundamental. É o mesmo, tá, pessoal? Então, potência de distorção ou não fundamental. Esse não fundamental, ele vai complementar aquilo que a gente chamava, né, de potência aparente. Então, a minha potência aparente total agora vai ser a minha potência aparente com relação à minha fundamental, mais a minha potência aparente não fundamental ou aquela potência aparente de distorção. Ok? Então, todos esses valores ao quadrado vai ser igual à minha potência aparente total, né? Essa potência não fundamental, ela pode ser dividida em uma distorção de corrente, que nós vamos chamar de DI, uma potência de distorção de tensão e uma potência aparente harmônica, né? Então são essas três constantes aqui. E como elas são calculadas? Bom, nós sabemos que potência aparente é tensão vezes corrente, então a tensão é V1, né, a tensão fundamental, né, de primeira harmônica, a corrente também em relação a 1, então isso vai ser igual a raiz quadrada de P1 ao quadrado mais Q1 ao quadrado, como se fosse uma relação sem harmônica, tá, pessoal? Então aqui, a minha potência de distorção de corrente, ela vai ficar igual a S1, né, que é a minha potência aparente fundamental, vezes a minha taxa de distorção harmônica total com relação à corrente. A minha potência de distorção de tensão é a minha potência aparente vezes a minha taxa de distorção harmônica com relação à tensão. E a minha potência aparente harmônica, ela vai ficar a minha potência aparente fundamental vezes a minha taxa de distorção harmônica de corrente vezes a taxa de distorção de harmônica de tensão. Perceba que com relação à potência de cada um dos fatores, cada um relaciona. Estou relacionando corrente, é a minha potência aparente vezes a minha taxa de distorção harmônica de corrente. Tensão, potência aparente vezes a taxa de distorção harmônica de tensão. E quando eu estou falando de uma potência aparente harmônica total, eu estou relacionando essas duas relações, né? Tensão e corrente. Bom, o fator de potência nós já vimos que em todas as situações, seja uma forma de onda senoidal ou não, o fator de potência é a relação de potência ativa total dividido pela minha potência aparente, né? Nós já vimos como calcula a nossa potência aparente e a nossa potência ativa, seja ela com distorções harmônicas, sim ou não. Então aqui nós temos um fator de deslocamento, né, que esse fator de deslocamento ele é com relação a somente a forma de onda senoidal, então aqui, ou fundamental, né, então aqui a potência com relação à fundamental, potência ativa em relação à fundamental dividido pela potência aparente com relação à fundamental, que é igual ao nosso cosseno de φ. E o nosso fator de potência total, ela pode ser definido por essa expressão ou também por essa expressão aqui. Todos os valores que estão nessas equações já foram conhecidos e já foram mostrados nos slides anteriores, tá? Então vocês podem... qual que é a diferença, tá, pessoal? É o normativo, tá? Porém, quando calculado por aqui ou por aqui, esses valores devem dar muito próximos entre si. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Nas próximas semanas irei trazer novos conteúdos e a gente vai continuar as nossas aulas pelas videoaulas. Espero que gostaram, até mais e um abraço.